tema da mensagem desta noite é: se fortaleçam para permanecerem em pé. Amém? Se fortaleçam para permanecerem em pé. Aleluias. Abra a Bíblia aí no livro de Isaías, no capítulo 35. Isaías capítulo 35. Glórias a Deus. Eu quero ler com você o versículo 3. Quem achou diz amém aí. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Fortaleçam os de mãos cansadas e apoiem os de joelhos fracos. Fortaleçam os de mãos cansadas e apoiem os joelhos fracos. Pai, nós queremos te glorificar, te agradecer por estarmos em tua presença, Senhor, e neste momento para nós é um privilégio poder ouvir, Senhor, a tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha falar no nosso coração, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja falar, meu Pai. Que não seja, Senhor, ó Deus, nós como seres humanos, Senhor, ó Deus, expressando a nossa vontade, meu Pai. Não, Senhor, mas que pela tua misericórdia, tua graça, Senhor, Pai, nós possamos ser apenas um canal, Senhor, para que o Senhor venha falar para a tua igreja nessa noite. Fala comigo, Senhor, fala com o teu povo e edifica a nossa fé em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se você já leu essa palavra, ela é muito interessante, né? De fortalecer as mãos frouxas, as mãos fracas, e fortalecer os joelhos. Algumas versões falam joelhos vacilantes, que é os joelhos que estão tremendo, certo? Quando Deus deu essa palavra para Isaías, ele estava vendo um tempo profético, aonde ele entendeu que a saúde espiritual da nação não estaria tão boa, certo? Porque você não precisa falar para fortalecer alguém que já está forte, não é? Você fala para fortalecer quem está fraco. Quando você tem uma criança e você vê que ele começa a gripar, começa a escorrer o nariz, está com sintomas de um resfriadinho, né? É natural o pai e a mãe começar a empurrar comida para a criança. Fala, não, você come para você ficar quente, come para você ficar mais forte. Assim Deus ele faz conosco. Quando ele percebe que o nosso espírito, a nossa alma, ela está passando por um momento de fraqueza, e no momento de fraqueza é um momento onde nós podemos cair, e escute isso, muitos caem e não conseguem mais levantar. Isso é uma verdade. Quando Deus ele observa que nós estamos passando por esse momento de risco, ele começa então a trazer um alerta para a nossa vida. E como pastor, eu queria trazer esse alerta para a sua vida, porque a vontade de Deus é que você permaneça firme, é que você permaneça de pé. Amém? Se você conversar com pessoas que se afastaram do Evangelho, sabe, não estou falando se afastaram da igreja, não é nesse sentido, né? Nós sabemos que ser igreja é mais do que estar reunidos em um templo, tudo isso faz parte, mas viver o cristianismo é muito mais que isso. Mas se você conversar com alguém que se desvirtuou do caminho de Deus, se afastou do caminho de Deus, é muito comum você ouvir algo: pastor, como é difícil voltar. Como é difícil voltar. Eu tenho ouvido isso constantemente. Pessoas que por algum motivo se afastaram do Evangelho, se afastaram do cristianismo, se afastaram de Deus e começaram a praticar as obras do velho homem. Quando eles tentam voltar, é mais difícil. Sabe? Jesus ele disse assim para uma igreja em Apocalipse. Ele fala assim: eu vejo que você não é frio e você também não é quente. Melhor se você fosse frio do que você está na situação que você está hoje. Era uma igreja que estava morna, sabe? E
Jesus mostrou que como era difícil lidar com pessoas que estavam nesse estágio espiritual de mornidão, ou então que se afastaram do Evangelho. Sabe por quê? Geralmente quando você vai falar da palavra de Deus para uma pessoa que já sabe a palavra de Deus, aquilo não traz mais efeito como antes. Você falar assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você fala isso para uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, nunca ouviu sobre o amor de Deus, a pessoa, ela fala, Deus me ama, e essa palavra é para mim. Aquilo traz um impacto tão grande no coração dela, que ela fala, nossa, como que Deus consegue me amar? E a pessoa fica maravilhada com esse amor de Deus. Só que quando você fala no João 3,16, uma pessoa que conhece a Bíblia quase de capa a capa, mas se afastou do Evangelho, ela fala, eu já sei disso, eu sei que Ele me ama, e um dia eu vou voltar. Então, quando o joelho está vacilante, quando as mãos estão fracas, nós temos que buscar o fortalecimento, porque assim como a vida espiritual, quando começa um despertar e você começa a buscar, você não é tipo assim, você não consegue começar buscando ao Senhor hoje e amanhã já está 100%. Não, é todo um processo. É um processo, queridos. Nós estamos fazendo nesse mês agora de dezembro 1 ano que nós fizemos um encontro com Deus aqui, e muitas vidas foram impactadas, e jovens estão tendo um toque sobrenatural do Senhor nesse tempo de hoje, de um processo que começou, o fogo começou a ser ligado, a ser queimado há 1 ano atrás. Então, da mesma maneira que o processo, sabe, de aquecimento, de fortalecimento espiritual, ele é gradativo, o enfraquecimento também é gradativo. Sabe quando você vai na academia, né? Você vai lá 1, 2 dias e malha, você olha pro braço e fala, nossa, parece que eu não estou fazendo nada. Mas depois que você vai uns 6 meses, né? Aí o corpo já começa a mostrar os resultados daquele exercício físico que você está fazendo. E quando você para de fazer, é a mesma coisa, né? Os músculos, eles começam, parece que a diminuir. E não é do dia para a noite, é gradativo também. Então, por isso que o Senhor fala, fortaleçam os de mãos cansadas e apoiem os joelhos fracos. Eu tenho 3 pontos aqui nessa noite, que nós vamos estar trabalhando sobre esse texto, falando um pouquinho sobre o fortalecimento, e eu queria que você prestasse muita atenção, amém? O primeiro ponto é o principal que você tem que entender, o principal: o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 11. Aleluias. Mateus capítulo 11. No versículo 12. Isso aqui, Jesus, ele estava dando testemunho de João Batista, e ele fala uma coisa que é interessante. No versículo 12 ele diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Desde os dias de João Batista. Quem foi João Batista? Foi o homem que preparou o caminho para o Senhor. Ele veio antes de Jesus e começou a pregar a salvação, começou a pregar que viria o Messias. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando ele passava e pregava, Jesus vinha anunciando o reino de Deus. E depois Jesus, ele fala assim: desde aquele tempo até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E ele termina falando: e os que se esforçam se apoderam dele. Irmãos, para entrar no céu, se você pensa que entrar no céu é algo fácil, eu quero te dizer algo:
que você precisa ouvir nessa noite. Entrar no céu não é algo fácil. Entrar no céu é algo muito difícil. É possível, nós vamos entrar, mas vai depender do nosso posicionamento. Quando Jesus ele estava falando sobre o céu e o inferno, sobre a salvação e a perdição, ele fez uma comparação. Ele disse assim: esforçai-vos, pois, para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas apertada é a porta e estreito é o caminho que leva para a salvação, e poucos são os que conseguem entrar. Para entrar no céu é necessário ter esforço. Só que aí a gente parece que entra em confronto com algumas verdades bíblicas, certo? Porque a salvação, ela é dada de graça ou não é? Ela é dada de graça. O maior preço Jesus ele pagou, certo? Só que a graça que Deus ele nos dá para ser salvo, né? A salvação que Deus nos dá através da graça, ela não vai nos dar direito de cruzar os braços na nossa vida, em relação à vida espiritual, e a gente ficar com os braços cruzados, levando a vida da maneira que a gente bem entende, sabe? Se conformar com a frieza, se conformar, sabe, em não ter uma vida santa diante de Deus, ou pelo menos buscando santificação. E as pessoas têm confundido isso. Elas têm pensado que porque o Evangelho tem sido anunciado de maneira gratuita pela graça de Deus, então não é necessário nenhum esforço humano para entrar no céu. Uma vez que a graça foi dada, então não é necessário nenhum esforço humano para entrar no céu. E a verdade não é essa. A verdade é que aquilo que precisava ser feito e que o homem não conseguia fazer, Jesus ele fez. Não é você que vai ter que morrer, não é seu sangue que vai ser derramado, não é você que vai ser crucificado, mas é você que tem que se esforçar agora para agarrar essa promessa de Deus e seguir em frente com ela. É por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Desculpe a expressão, mas o reino de Deus não é para homem e mulher frouxo. Eu estou falando no sentido de ter garra para buscar a Deus. Nós precisamos ter garra para buscar o Senhor. Sabe, queridos, essa semana passada eu estava conversando, eu recebi uma mensagem. Estava trabalhando e chegou uma mensagem no Instagram de uma pessoa que foi do mesmo tempo que nós nos convertemos no Brasil. E esse rapaz, ele começou a perguntar se ainda tinha jeito para ele. Ele falou: pastor, será que tem jeito para mim ainda? Eu falei: cara, não importa o pecado que você cometeu, não importa aonde você caiu, se no seu coração ainda tiver arrependimento, Deus ele está disposto a recomeçar com você quantas vezes for necessária. Enquanto tiver fôlego de vida, Deus ele sempre vai estar disposto a recomeçar com você. E ele falou assim: pastor, sabe o que é? Eu já estou no meu 3º casamento. Quando eu saí de lá, ele estava casado com uma mulher. E ele falou: já estou no meu 3º casamento. E eu passei tantas coisas nesses tempos. Isso faz o quê? Nós estamos com 13 anos de Japão. Ele disse: por várias vezes eu pensei em me matar, e Deus não permitiu que eu cometesse essa desgraça, mas eu não sei mais o que fazer. Quando ele começou a falar isso para mim, sabe, uma tristeza da parte do Senhor que me levou a orar por ele, encheu meu coração. Eu falei: Deus, como que as pessoas elas precisam se fortalecer? E eu comecei a refletir, a olhar
Sabe, pessoas que nós conhecemos na caminhada de fé no Brasil, no Japão, quantos passaram, quantos se assentaram, quantos estavam juntos e hoje não estão mais. Irmãos, e se estão servindo a Deus, se alguns estão servindo a Deus em outros lugares, eu glorifico ao Senhor, eu fico feliz, sabe? Eu não fico triste porque alguém sai da igreja para ir para outra igreja, não. Se saiu da igreja para continuar a caminhada de fé em outro lugar, né? Sente que há um propósito de Deus, glória a Deus, querido, vai na bênção. Mas o que corta o meu coração como pastor é saber que a grande maioria se afastaram do caminho de Deus, e o relógio, o cronômetro de Deus está correndo. Eu estava pensando nessa semana, sabe, o nosso coração humano, cara, seu coração, sabia que ele tem um tanto certo de batida que ele vai dar numa vida? E isso está só diminuindo. Vai chegar o momento do final. Vai chegar o momento que Jesus não voltar, o nosso coração vai parar. Como chama aquele marcador de tempo lá? Ampolheta, é isso? É, ampolheta, né? Você lembra da ampolheta antiga? Você virava, a areinha ia correndo. A nossa vida é dessa maneira. E nós vamos pisar na eternidade em breve. Gente, nós precisamos entender que quando a gente pisa na eternidade e lá a gente tentar se arrepender, nós não vamos ter oportunidade de renascer e recomeçar. A reencarnação em que muitas religiões pregam, isso não é bíblico. A palavra de Deus fala que ao homem cabe morrer uma vez só e segue-se o juízo. E o próprio Jesus, quando ele estava mostrando a seriedade da eternidade, ele mostrou uma parábola de Lázaro e o rico. Sabe? Os dois viveram. Pela história que Jesus ele conta, parecia que até eles se conheciam. Parecia que o Lázaro, o mendigo, ele estava sempre à porta do rico, pedindo esmola, pedindo ajuda, pedindo comida, e o rico esbanjando. Aconteceu que os dois morreram. O rico, por ter desfrutado das coisas dessa terra, sem se importar com o reino de Deus, sem se importar em amar a Deus e se arrepender, porque não pense você que a vida que Deus ele quer para você é uma vida de desgraça. Não, Deus ele não quer isso. Acaso que o Senhor ele vai falar: olha, eu tenho um chamado em sua vida e eu não quero que você construa nada nessa terra, eu quero que você seja um missionário, que você vá e doe a sua vida para que muitos sejam salvos. São casos específicos, mas o Senhor, no geral, para nós, a palavra dele é: desfrute, coma e viva no melhor desta terra. Só que o problema é viver uma vida sem se importar com Deus. Aí chega e pisa na eternidade, vai para um lugar de tormento. O rico estava lá, e a intensidade do tormento dele era tão grande. Sabe qual foi o pedido que ele fez para Abraão? Ele falou assim: Abraão, molhe o dedo na ponta de sua língua e toque em mim para que eu seja refrescado um pouco, porque o calor é intenso. E Abraão falava: não tem como, porque há um abismo, há uma separação. Quem está aí não consegue vir para cá, e quem está aqui não consegue ir para esse lugar. E Lázaro estava nesse lugar de descanso. Por isso nós precisamos entender, irmãos, que a ampolheta da nossa vida, a areinha está descendo, tá bom? Não se iluda não, tá? Seu corpo não é uma máquina que nunca vai parar, assim como o meu. Nós precisamos ter esse entendimento, e por causa disso nós precisamos nos esforçar para chegar até o final bem, para chegar até o final de pé. A declaração que eu almejo fazer no final da minha vida é poder bater em meu peito, assim como o apóstolo Paulo bateu no peito dele,
e no final da sua vida disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e agora eu estou indo receber a coroa da vida. Mas enquanto esse dia não chegar, é espada na mão, é buscando ao Senhor com intensidade, renunciando, lutando. Muitos vão cair, sim, muitos vão cair, mas eu quero permanecer de pé, e eu sei que você também quer permanecer de pé. E Deus, Ele está te dando nessa noite a receita de como permanecer de pé. E a primeira delas é fortalecendo as mãos frouxas, os joelhos vacilantes, não esperando a queda para depois falar: nossa, eu caí porque eu estava fraco. Não, você não precisa agir dessa maneira. Você não precisa ser hospitalizado para você entender que você estava doente. Você pode começar um tratamento na sua casa, a partir de uma alimentação melhor. Não pode ficar gank sem precisar de tomar um soro. E às vezes o crente, ele quer fazer isso, ele quer esperar até o último minuto, mas no último minuto nem sempre ele vai conseguir, e ele acaba se afastando, e depois muitos não conseguem mais voltar. Amém? Louvado seja Deus. Segundo ponto, o primeiro ponto nós falamos é: o reino dos céus é tomado por esforço. O segundo ponto é fortalecer as mãos fracas. Amém? Fortalecer as mãos fracas. Na Bíblia, ela compara a vida espiritual como uma batalha. A nossa vida espiritual é como se nós estivéssemos atravessando um combate, uma batalha. Nós temos um general, que é o nosso Deus. Nós fazemos parte de um exército, que é a igreja de Cristo na terra. Nós temos um inimigo, que é Satanás e as trevas. E como soldado deste exército, nós também temos as nossas armas espirituais. Porque Deus, Ele não vai falar para você: é o seguinte, eu vou te mandar para a batalha, mas você vai ter que se virar, sai no braço aí com o que você puder e se vira nos 30. Não, Deus, Ele não vai fazer dessa maneira. Em Efésios capítulo 6, se você puder, anote esta passagem. Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao 17. Depois você pode estar lendo na sua casa, nós não vamos ler agora, tá? Mas depois você pode estar lendo. Paulo, ele olha para um soldado romano naquele tempo, e ele vê toda a armadura que o soldado romano tinha, e ele começa a fazer uma comparação entre essa armadura do soldado romano como uma armadura de um servo de Deus, de um filho de Deus. Ele fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, da sandália do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando o Senhor fala: fortaleçam as mãos fracas, é porque você precisa manter empunhada a sua arma. Porque imagine você em meio a uma batalha. Imagine se a gente estivesse passando por uma batalha e a nossa perna estivesse boa, sabe, o nosso corpo estivesse bom, mas as nossas mãos estivessem cansadas. O que acontece quando você está segurando um peso, porque a arma é algo pesado, e a sua mão ela fica cansada? O que acontece? Você vai abaixar a mão, e abaixando a mão você vai ficar vulnerável, porque você não vai ter como se proteger. Porque em Efésios 6 fala que nós temos um escudo da fé. Uma pessoa que ela está com as mãos fracas na sua vida espiritual, ela não consegue mais andar pela fé, ela não consegue mais acreditar, ela não consegue mais esperar. Ela começa a pensar: poxa, pastor, gerações, sabe, inúmeras gerações do passado falavam que Jesus iria voltar, que Jesus estava próximo, que os sinais estavam mostrando, e essas pessoas morreram, e essa mensagem continua a ser pregada. E sabe de uma coisa? Eu acho também que Jesus não vai voltar na nossa geração, então eu não vou perder o meu tempo, eu vou aproveitar a minha vida fazendo aquilo que eu bem entendo. Aí ele cai na palavra de Deus, que diz que aquele que quiser ganhar a vida deve perder, mas quem quiser perder a vida por amor de mim
vai ganhar a vida eterna. A matemática de Deus é diferente. E tudo começa com as mãos frouxas, mãos cansadas. Eu sei que a batalha, ela é penosa. Irmãos, eu sei disso. Eu louvo a Deus por todo domingo que você está aqui, porque para mim isso aqui é como se fosse um quartel. A gente sai do campo de batalha e a gente vem pro, meu Deus, ser tratado, sabe? Eu gosto de filme de guerra, vocês gostam? Vocês lembram quando os caras saíam da batalha e voltavam pro seu quartel, voltava ali para concentração? Cara, os que eram enfermos, os caras recebiam tratamento médico, sabe? Eles tinham uma alimentação melhor, eles tinham descanso, não precisava ficar com a arma todo momento na mão. Eles descansavam, tomavam um banho e se renovavam. O momento de culto para mim, eu vejo como isso. A gente está aqui se fortalecendo, adorando, descansando no Senhor, aprendendo. Mas segunda-feira vai chegar. A semana, só Deus sabe o que vai nos esperar. Só Deus sabe o que Satanás e seus demônios eles vão tentar contra a nossa vida para te tirar da presença de Deus. E quando você está aqui, quando você está buscando ao Senhor, você está fortalecendo as suas mãos que estão cansadas. Abra comigo aí no livro de Efésios, no capítulo 6. Nós não vamos ler a armadura, mas eu quero só ler um texto com você um pouquinho antes. Efésios 6. Efésios 6, eu quero ler com você apenas o versículo 10. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Quando você está com equipamento eletrônico que tem uma bateria, por exemplo, um celular, um tablet, um computador, um notebook, e a bateria dele está lá no vermelhinho, o que você faz? Você pega uma tomada e liga ali, né? E essa tomada começa a recarregar o seu aparelho. Aonde que nós conseguimos recarregar as nossas forças espirituais? É no Senhor. Paulo ele fala: fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Queridos, nunca confie na sua própria força. Nunca confie nos seus próprios recursos. Eu sei que a gente tem que, sabe, ter autoconfiança. Nós precisamos ter isso como pessoas maduras, espirituais. Precisamos sim saber quem nós somos em Deus, mas nunca podemos deixar de entender que o fortalecimento vem de Deus, mas não na nossa própria suficiência. Teve um momento que o apóstolo Paulo, ele sentia-se tão forte, sabe? Ele conta uma história que depois de mais de 10 anos que ele conta essa história para alguém, de um fato que aconteceu no passado, ele diz, com humildade, ele fala assim: eu conheço uma pessoa, não sei se em espírito, se no corpo ou fora do corpo, mas essa pessoa foi levada até o terceiro céu e teve visões inefáveis, viu coisas inefáveis. Coisas inefáveis são coisas que nós, seres humanos, nós não temos condição de falar. Eu olho para o apóstolo João, quando ele descreve o Apocalipse, e tem um momento que ele ouve a voz do trovão falando, e o apóstolo João começa a querer escrever isso, e o anjo que está mostrando para ele aquelas visões fala: não escreva isso, mantenha isso em segredo. E não é escrito, mas aquilo que ele ouviu era coisa que ele conseguiria transmitir para nós. E Deus falou, colocou um basta, falou: isso eu quero que você não fale, isso é segredo, é mistério. Agora Paulo não. Deus ele mostrou algumas coisas tão grandiosas para o apóstolo Paulo, e ele não colocou um limite para Paulo. Ele não falou: olha, eu vou te mostrar algumas coisas, mas eu quero que você
sabe, não fale isso. Não, Deus mostrou e falou: vai lá e fala o que você conseguir falar. E ele começava a tentar traduzir na linguagem humana. E olha que ele era poliglota. Tentava traduzir, expressar o que ele tinha visto no céu. E ele falava assim: não tem palavra humana que se encaixe com essas coisas maravilhosas. Por isso que ele diz: eu vi coisas inefáveis. E quando o cara saiu da presença de Deus ali, quando ele saiu daquele lugar de glória, com certeza, né, ele saiu se achando o top. Eu creio, sabe, porque é assim. Há momentos que a gente vem aqui, e você dá aquela chapada no Senhor, sabe? Você começa a se embriagar do Espírito Santo, e você começa a fluir. Você sai daqui e você fala: nossa, cara, eu e Deus, nós somos imbatíveis. Né? Aí que começa o engano. Porque ele fala assim uma palavra, o apóstolo Paulo disse assim: quando eu penso que estou fraco, aí é que estou forte. Então quando ele pensava que estava forte, aí ele estava fraco. Por isso que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E o limite é a gente que coloca. Quanto mais poder de Deus você buscar, quanto mais presença de Deus você buscar, mais você vai receber. Pode ter certeza disso. Deus, ele sempre vai querer te fortalecer mais. Só que aí o problema é que às vezes a gente faz igual a Michelle faz com o celular dela. Ai, tá acabando a bateria, coloca na tomada, 5 minutos, alguém mandou mensagem, tira, aí fica, né, mandando mensagem. Ai, tá acabando a bateria, não espera chegar a 100%, né? O Richard tá no mesmo caminho já. O iPad dá 1%, liga, desenho e tira o cabo, não consegue assistir 3 minutos, já era. Às vezes a gente tem um comportamento espiritual dessa maneira. Eu estou falando assim para você poder entender da maneira mais simples o que acontece na nossa vida espiritual. Amém? E o terceiro e último ponto é firmar os joelhos vacilantes, ou firmar os joelhos trementes. Joelhos que estão tremendo. Voltando a imaginar um cenário de guerra, de batalha. Você pode ter um braço que seja bom, que seja adestrado para o combate, que você seja talentoso, rápido, ágil, que você saiba se defender com o escudo, mas aí você imagina se as suas pernas forem fracas. O que acontece? Você também vai acabar se tornando um alvo fácil. Porque na guerra vai ter momentos que você vai ter que se defender e atacar, mas também vai ter momentos que você vai ter que avançar ou recuar. E isso não é os seus braços que fazem, são suas pernas. Então a perna, os joelhos vacilantes, ele fala de falta de, fala de insegurança, fala de medo, de falta de direção. E a gente só consegue obter isso na presença de Deus. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, você percebe que eles não davam passos sem consultar ao Senhor. Há momentos que eles queriam fazer algo que até tinha sido mandado para se fazer, como pregar o Evangelho. E você lendo Atos, você vai ver algumas vezes que eles propuseram em seu coração de anunciar o Evangelho de Cristo em algumas cidades, mas o Espírito não permitiu. O Espírito Santo falou: não é para você ir nessa cidade. Fala de direcionamento. Quando você está com os joelhos vacilantes, você está andando sem saber para onde vai, sabe? Você fica cheio de medo, cheio de insegurança. Irmãos, quantas pessoas que entram numa igreja e pensam que Deus está com elas somente enquanto elas estão na igreja, mas eles não conseguem acreditar que quando saírem desse ambiente de glória, o mesmo Deus que
tocou eles aqui, que encheu eles aqui, vai acompanhar eles e vai abençoar a sua casa. São incertezas, são medos. E por que tudo isso? Porque estão com os joelhos fracos, joelhos vacilantes. Dentro desse último ponto, eu quero falar 3 coisas importantes para você fortalecer os seus joelhos vacilantes. O primeiro deles é conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela o próprio Deus. Amém? Jesus, ele disse assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Examine as Escrituras, porque nela está a vida eterna, e é ela que testifica de mim. Querido, se você começar a falar: Deus, eu quero te conhecer, sabe, eu preciso conhecer mais o Senhor, inevitavelmente você será direcionado pelo próprio Deus para a Escritura Sagrada, para a palavra de Deus, porque é aqui que Deus, ele vai se revelar. Aqui vai revelar o amor de Deus, aqui vai revelar a vontade de Deus, aqui vai revelar a justiça de Deus, aqui vai revelar a santidade de Deus, aqui vai revelar a queda do homem, a regeneração, o perdão e outras coisas práticas da nossa vida, como nós falamos agora há pouco sobre a questão financeira. Você precisa conhecer a palavra de Deus para você firmar os seus joelhos. Jesus, ele disse uma parábola falando assim: aqueles que ouvem minha palavra e não as praticam é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e vindo a chuva, soprando sobre ela os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam é semelhante a um homem prudente. Olha só, quando você conhece a palavra, isso te traz prudência, e você se torna firme espiritualmente. Queridos, se você tivesse como pegar a planta dessas 2 casas, nessa comparação que Jesus fez, eu acredito que a planta seria idêntica, a mesma quantidade de cimento, a mesma quantidade de ferro, os mesmos materiais, as mesmas medidas. A única coisa que mudou foi o solo que elas foram construídas. Isso não foi escolha de quem projetou, isso foi escolha de quem executou. Eles compraram aquela planta, compraram material, pagaram para alguém construir e falou: meu terreno é esse aqui, é uma areia, constrói aí. O cara falou: tá bom, dá o material que eu vou construir. Você percebe que isso tem a ver com relação à escolha humana. Quando você obedece a palavra de Deus, quando você busca conhecer a palavra de Deus, você está edificando a sua casa sobre a rocha. Cara, se o diabo ele chegasse para alguém hoje e ele tivesse condição, permissão de Deus para fazer, escute bem isso que o seu pastor está te falando, se o diabo tivesse autorização de Deus hoje para fazer a tentação que ele fez para Jesus, para muitos dos filhos de Deus que estão espalhados nesta terra, você pode ter certeza, a grande maioria pulava do prédio. Porque eles iam falar: oh, olha Deus falando aí na boca do diabo. Porque a palavra de Deus fala que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. A hora que o diabo falasse: oh, Deus está te usando, hein? Foi. E como que Jesus conseguiu se manter em segurança? Porque ele conhecia aquilo que Deus ele falava. Então, o diabo ele quer te afastar da palavra de Deus. Gente, hoje, sabe, tá tão fácil a gente ter acesso à Bíblia. Cara, você escolhe a Bíblia na linguagem que você quer, na capa que você quer, no desenho que você quer.
o áudio das Bíblias, um melhor que o outro. Eu estava conversando com o Gabriel hoje, os caras que estão narrando a Bíblia, sabe? Eu ouço a Bíblia NVT no aplicativo lá da Bíblia. E quando fala assim a parte dos endemoniados, do endemoniado gadareno, é isso, amor? Né? Gadareno, que Jesus vai expulsar, e Jesus fala assim: qual é o seu nome? Aí o narrador ele fala: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E o cara colocou uma emoção. E eu trabalho ali, que no serviço a gente pode ouvir o fone de ouvido, né? Só pode usar um, o outro tem que deixar livre para você ouvir o barulho da solda, alguma coisa, mas eles não tem problema você ouvir o fone de ouvido. E eu ouço, eu começo a ouvir, sabe, a emoção que o narrador ele coloca na história que ele está lendo. E isso é muito, sabe, é gostoso de ouvir, é engraçado, né? Às vezes é triste, né? Dependendo da expressão da história. E a gente tem tanta facilidade. Eu comecei esse ano com alguns objetivos e nem todos eu consegui concluir. Estou na labuta aí, mas um eu estou conseguindo. Eu falei para o Senhor esse ano, eu falei: Senhor, nesse ano eu quero ler a Bíblia inteira 12 vezes no ano. E graças a Deus a esse recurso eu já ouvi, né, que parte eu ouço, parte eu leio com trabalho e tal, em casa. Já ouvi 11 vezes e estou passando agora no livro de Deuteronômio para a última leitura do ano, e tem sido muito edificante. E às vezes a gente não aproveita esse recurso. Você pode: pastor, mas eu não tenho tempo. Eu sei que você não tem tempo, mas quanto tempo você leva da sua casa para o seu trabalho? Fala para mim. Aqui em Itacaoca, com o trânsito que a gente tem, é no mínimo meia hora. O meu leva 1 hora. Se você só ouvir no seu carro a Bíblia, enquanto você está dirigindo, coloca lá o telefone, tal, reproduzindo a Bíblia falada, você vai ouvir durante 1 hora por dia a Bíblia. Há recursos. O que falta para nós é disposição. Então, você quer fortalecer o joelho vacilante? Comece conhecendo o seu Criador através da palavra de Deus. Antes mesmo de você querer sentir arrepio, de você querer sentir o fervor, não seja guiado por isso. É muito gostoso, é muito da hora. Eu amo a presença do Senhor, mas a nossa base tem que ser a palavra. É o primeiro de tudo. Porque os sinais, eu sei que é Deus que faz, mas os sinais, o inimigo ele pode até imitar. Ele fez isso no Egito, muito tempo atrás. Arão jogava a vara para o bordão de Moisés virar uma serpente. Os magos do Egito fez a mesma coisa, jogaram as varas deles e todos viraram serpentes. Claro que a serpente de Deus ali, que viram através daquela vara, prevaleceu e devorou todas as outras, mas os sinais foram feitos semelhantes. Então a sua base, ela precisa ser a palavra de Deus. Amém? O segundo ponto aqui dentro desse terceiro do joelho vacilante é crer na palavra. Porque não vale nada você conhecer, mas você não crê. Sabe por quê? A letra por si, ela mata, ela é prejudicial. Mas o Espírito vivifica. Eu admiro muito o apóstolo Paulo. Um dos caras que eu mais admiro na Bíblia. Porque quando ele tinha sua letra, ele só fazia besteira, querendo agradar a Deus. Perseguia a igreja de Cristo. Ele foi a favor da morte, de apedrejamento de Estevão, do diácono Estevão. Ele assolava a igreja, e conhecendo a letra, o dono da razão. Mas um dia ele caiu do cavalo, literalmente. Teve um encontro com Cristo. Então veio a graça transformadora. Aí juntou a letra com o poder, o conhecimento com a unção de Deus. Sabe o que resultou? Foi o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento.
mais de 60% do Novo Testamento foi escrito por um só homem, o apóstolo Paulo. As cartas de Paulo até hoje elas servem para nós como doutrina cristã. O Evangelho ele anuncia as obras de Deus, ele revela a vontade de Deus, mostra quem é Jesus, mas as cartas do apóstolo Paulo ele mostra para nós como igreja como nós devemos ser conduzidos, qual é a nossa conduta, como deve ser o nosso caráter, e tudo isso foi feito através do conhecimento da palavra de Deus. Então você não pode só conhecer, mas você precisa crer na palavra de Deus. Isso vai acontecer naturalmente quando você começar a ler, porque a oração, a fé, ela não vem por uma imposição de mão, Gabriel. A gente ora, a gente clama, fala: Deus, acrescenta a fé, mas a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Eu posso somar, interceder por você, mas na verdade, sabe, a minha oração quando você precisa ter mais fé é para que Deus mova o seu coração para você conhecer mais a palavra, porque quando você conhecer mais a palavra, mais a fé vai entrar dentro do seu coração, mais você vai conseguir crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E o terceiro e último ponto aqui é obedecer a palavra. Primeiro você conhece, depois você acredita, e então você pratica a palavra de Deus. Nós somos bons em teoria, mas às vezes nós somos falhos em praticar a palavra. Quando a gente ensina sobre oração, todo mundo sabe que tem que orar mais. Mas quantas vezes que a gente pega uma palavra que nós ouvimos sobre oração e a gente começa a semana falando: Deus, o Senhor quer saber de uma coisa? Essa semana eu orei 10 minutos por dia, mas eu vou me esforçar e eu vou orar 20. Senhor, essa semana eu não orei, mas eu vou orar nem que for 5 minutos. Senhor, eu não estou lendo a sua palavra, mas sabe, aquilo que o pastor falou, o Senhor tocou no meu coração através da vida dele, e eu vou começar a ir para o meu trabalho, ouvindo a Bíblia e conhecendo mais a palavra de Deus. São as atitudes. Isso vai fazer os seus joelhos ficarem firmes e você ficar de pé como um guerreiro de Cristo. Amém, queridos? Tudo isso então ele vem através de uma decisão. Então, se você não quer cair, se fortaleça. Muitas pessoas vão se levantar, muitos vão cair, muitos vão vir, muitos vão ir embora. E eu não quero que isso aconteça com a minha vida nem com a sua. A Bíblia diz assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu creio que você é um desses escolhidos. Amém?